2 via BRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Educadora. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-001721/2012-94. Regulamento completo no site www.grupobopastor.com.br. Amor, fechei um contrato intermitente. O quê? Intermitente. Agora vou receber por hora trabalhada e carteira assinada. Ah, que bom. Agora então chega de bico, né? A modernização trabalhista traz novas possibilidades para empregadores e empregados, permitindo, por exemplo, contratos intermitentes sem horários fixos. Amplia os tipos de contratos e diminui a informalidade. É flexibilidade e oportunidade para muitos. Direitos garantidos e empregos para todos. Governo Federal. Ordem e progresso. Educadora. A maior de todas as liquidações. Liquidação Casas Bahia. São milhares de ofertas indo para as lojas e no site. Ninguém vai ficar sem produto. E é para comprar e levar na hora. Os melhores preços de todas as liquidações. Tem smartphone Moto X4 Topázio com 32 GB e tela de 5.2 por apenas R$ 1.499. E você ainda pode pagar em até 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Aproveite! A maior de todas as liquidações é da Casas Bahia, a casa da liquidação. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. 11h55. 11h55 é a hora de a gente colocar um ponto final aqui no A Voz do Povo de hoje para estabelecer o colóquio, o primeiro colóquio deste ano de 2018. Caio Bortolã já está por aqui. Ontem não pudemos fazer o colóquio, aliás, não pudemos fazer, não fizemos, mas foi com a Nani Camargo. O primeiro colóquio do ano, preciso até me corrigir, primeiro colóquio do ano com o Caio Bortolã. Exatamente. Que está chegando por aqui. Neste ano de 2018. Caio, tudo bem com você? Entrou bem, Caio Bortolã? Ah, entrei bem. Entrei bem. Tive uma virose que me impediu de vir participar do programa. Você estava como aquele reizinho no trono? É. Quase isso. Quase isso, né? Bom dia, Ivan. Bom dia. Bom dia para todo mundo que nos ouve e vê. Para você, Ivan, um feliz 2018. Muito obrigado para você também. Que seja, de fato, Bortolã, um ano muito feliz. Muito feliz e proveitoso. Proveitoso. Todos, né? Que a gente possa aproveitar bem de o coisas ano. Boas. Todos os dias do ano. Só repleto de coisas boas e gostosas. Coisas boas e gostosas para você. É assim que eu estou precisando. Para toda a sua família. Para quem nos ouve ou vê no rádio, na internet, no celular, no tablet, no computador. Para quem nos acompanha pelo aplicativo da Educadora, no Facebook ou no educadora.tv. Falar em coisa nova, o que é aquilo que está sentado entre a mesa e a cadeira, hein? Que gênero que é? Eu não consegui identificar o gênero. Ele raspou a barba ou ele pintou a barba? É transgênero. É transgênero? Ah, ele pintou a barba, se arrependeu e cortou, é isso? Pintou a barba também, além do cabelo, pintou a barba também. Tá mudando de que gênero para que gênero, que eu não consegui identificar ainda. De que gênero para que gênero? Lucas Lima, né? Ele parece o Lucas Lima, não verdade, parece? Lembra Lucas Lima. Ex-jogador do Santos, agora jogador do Palmeiras. Ele pintou a barba de loiro e pintou o cabelo de loiro também, o Gustavo. Ninguém está entendendo nada, né? Gustavo, que é nosso operador, mudou o visu. Quando eu olhei assim, eu não sabia se ele estava indo ou se ele estava vindo. Eu fiquei na dúvida. Mudou o visu. Pintou os cabelos de loiro e a barba pintou de loiro também.
Rapaz do céu, tá estranho. Tá esquisito, Gustavo. Tá esquisito. Aliás, eu tô pensando Mas a gente se acostuma. Tô pensando em mudar também o meu visual. Sempre é bom, eu gosto. Pensando em raspar essa barba, faz alguns anos que eu uso barba. E meus cabelos agora estão ficando brancos e eu vou deixá-los assim, viu, Ivan? Você pintou em algum momento da sua vida os seus cabelos, Ivan? Nunca. Nunca fiz isso, Caio Bortolã. Nunca levou uma pintada nos cabelos, Ivan? Não. Nunca. De maneira nenhuma. Eu tenho ganhado fios de cabelo brancos e acho que vou deixá-los assim. Mas deixá-los assim. Se você tem ganhado fios de cabelos brancos, ninguém tá vendo, hein? Né? Pelo monitor não dá para ver, né? Quem nos vê pelo Facebook, no educadora.tv, que é o YouTube da Educadora, no aplicativo, no portal educadora.am, não vê. Mas eu tenho muitos fios de cabelos brancos, de um lado, do outro, aqui em cima. O tempo chega para todo mundo, a idade chega para todo mundo. Chega para todo Ivan? mundo. Mas um certo tom grisalho para você que ainda é jovem, eu tenho certeza que ele cairá bem, viu, Caio Bortolã? Tomara, Ivan, tomara que suas bem. palavras de fato se confirmem. Você ficará ainda mais atraente para o público do gênero feminino. Ivan, tô vendo aqui na capa da Gazeta de Limeira 2 exemplos de um bom negócio, exemplo de um bom negócio e outro exemplo de um mau negócio. É mesmo? Palmeiras vende Mina. Rapaz do céu, hein? Bom negócio. Bom negócio. Porque foi o Paulo Nobre que comprou o Mina para jogar no Palmeiras. E o Paulo Nobre disse o seguinte, olha, se o Mina for vendido, vocês me pagam o valor que eu investi e mais um percentual da valorização do atleta. E o Mina estava estipulado o valor de 9 milhões de euros para a venda do Mina no meio deste ano para o Barcelona. Acontece que o Barcelona solicitou o Mina 6 meses antes e o Palmeiras vai ganhar 4 milhões de euros a mais. Então, o valor do Mina ficará em 13 milhões de euros. E se eu não estiver muito enganado, se eu não estiver errado na conta, o Palmeiras fica... O Paulo Nobre recebe os 9 que colocou, mais cerca de 2 milhões de reais e vão sobrar para o Palmeiras... 2 milhões de reais, não, perdão. 2 milhões de euros. E vão sobrar para o Palmeiras 2 ou 3 milhões de euros, que é quase o suficiente para o Palmeiras comprar, por exemplo, o Pablo, que ano passado jogou pelo Corinthians. Belíssimo negócio. Esse foi um bom negócio do Palmeiras. Palmeiras que já fez maus negócios também, né? Em anos anteriores, aí andou contratando alguns jogadores que depois, né, não disseram o que vieram. É isso? Mas essa daí foi uma bela tacada. Uma situação de absoluta excepcionalidade, né? Um empresário bilionário, apaixonado pelo time, né? Chega no time, colocou Paulo Nobre 250 milhões de reais no time e agora está recuperando o investimento. Então fez o Palmeiras um bom negócio, muito ajudado pela sorte, né? Pelo acaso, mas no negócio do Mina vai sobrar dinheiro para o Palmeiras, quase o dinheiro que o Palmeiras precisaria. Não sei se o Palmeiras vai querer comprar o Pablo ou não, mas para comprar o Pablo, que o Corinthians não conseguiu comprar, por exemplo. E o mau negócio é esse negócio ainda pouco explicado da venda do Lucas Prato para o time do River Plate da Argentina, não é? Porque, diferentemente do Palmeiras, no caso Mina, o São Paulo, ao que parece, botou mais dinheiro para contratar o Prato do que está recebendo agora para vender o Prato. Coisas do futebol, né? Isso do futebol brasileiro. Isso, infelizmente, eu não posso nem falar nada. Eu nem vou me meter nessa história do São Paulo, aí, do que o São Paulo fez, está fazendo com relação ao Prato, porque na Vila Belmiro, que é o time para o qual eu torço, o Santos Futebol Clube, lá nós temos inúmeros exemplos de péssimos negócios feitos no futebol e eu sempre fico muito desconfiado quando esses negócios assim tão absurdos, de que geram prejuízos tão grandes para o clube, eu fico pensando, meu Deus do céu, a quem interessa, não é possível que seja só incompetência. A quem interessa, não é possível, Caio Bortolã, que seja só incompetência. Porque é muita incompetência. É uma incompetência que extrapola todos os limites. Então eu fico pensando, isso não pode ser só incompetência. Aí tem. O Corinthians, que é o time para o qual eu torço, deve para todo mundo. Não é novidade. O Corinthians deve, inclusive, as marmitas, né? Teve contas bloqueadas porque não pagou
a empresa de marmitas. Só que o Corinthians tem agido com uma certa parcimônia. Não é um termo novo, parcimônia, é um termo antigo, né? Por exemplo, deve contratar o zagueiro Henrique, que já jogou no Palmeiras, jogou no Curitiba, começou no Curitiba, jogou no Palmeiras, jogava no Fluminense, jogou no futebol da Itália e havia pedido no começo do ano cerca de R$600 mil, que era o que ele ganhava no Fluminense para jogar pelo Corinthians. Só que o Henrique foi mandado embora, porque o Fluminense não consegue pagar ninguém. O Corinthians ofereceu para o Henrique R$350 mil, que convenhamos, que belo dinheiro, hein? Que belo dinheiro, né? Que belo salário. Provavelmente nem vale a isso o zagueiro Henrique. Mas pelo menos o Corinthians fez... Eu acho o zagueiro Henrique, pro futebol de hoje, né? Que está sendo jogado hoje no Brasil, eu acho o Henrique um bom jogador. Eu acho que de repente ele pode se acertar, hein? Mas não fez nenhuma sandice, nenhuma loucura, não é? Está pagando R$350 mil, que é um altíssimo valor, mas não vai pagar, por exemplo, os R$600 mil que o Pablo pediu. E o Atlético Mineiro não quis pagar, dá, né? O Flamengo não quis pagar e o Corinthians não pôde pagar, não quis e não pôde pagar. Talvez o Palmeiras faça isso, porque no Palmeiras sobra dinheiro. Mas é curioso como assistimos hoje o Fluminense vivendo, e não adianta dizer que, olha, o Fluminense vive essa situação porque dependia da Unimed apenas, da Unimed Carioca. De fato, o Fluminense dependia apenas da Unimed Carioca, mas é uma questão de gestão, né? Você não pode trabalhar, uma empresa não pode trabalhar apenas para um cliente. Você não falou hoje de gestão da economia doméstica, de cuidados... Métodos, né? De controle, planejamento. De despesas, não é? Que a dona de casa que nos ouve ver agora, ou apenas aquela que nos ouve tem que fazer, você não pode gastar mais dinheiro do que você arrecada. Se você arrecada R$500, você deve gastar 400. Se você arrecada R$300, você deve gastar 200 ou 150. Quanto menos você conseguir gastar, porque se você gastar mais do que arrecada, fatalmente vai faltar dinheiro. Não é o Caio que está dizendo isso porque é um gênio. Eu estou dizendo algo absolutamente óbvio, não é, Ivan? Gastou mais do que ganha, meu amigo, vai faltar dinheiro. Aí o Cruzeiro tem uma dívida de 50 milhões com a FIFA, é isso? Não sei, tem tudo isso de Cruzeiro de Belo Horizonte, só para a FIFA deve 50? Com alguma entidade internacional do futebol, 50 milhões. E contratou o Fred agora para ganhar 900 mil por mês. Como é que a gente entende isso? É só pela pressão do Fred, não é só pela pressão do torcedor? Né? Fez vários, é só pela pressão do torcedor? Contratou o Edilson, lateral, que era do Corinthians, que jogava no Grêmio. Não é? É só pela pressão do torcedor? É só por acreditar que com o Fred o time será mais forte e poderá ganhar, por exemplo, a Libertadores que vai disputar? Ou é preguiça de pensar, ou é preguiça de fazer conta? Não, um pouco é a irresponsabilidade. Tem essas coisas que a gente não entende, como eu estou te falando. No Santos eu tenho inúmeros exemplos para trazer aqui de negócios absurdos que a gente não consegue entender, a gente não acredita que seja só incompetência, né? Deve ter alguma coisa mais por trás disso que extrapola a incompetência. Mas também tem uma grande parcela de irresponsabilidade, que isso que a gente vê no futebol brasileiro, a gente vê também nas prefeituras, nos governos, aqui no Brasil, que aquela irresponsabilidade do gestor, que ele diz o seguinte: bom, eu vou criar uma situação, e nós vimos isso. Gente, eu falo isso com muita tranquilidade. Para mim, o grande exemplo disso, dessa irresponsabilidade na gestão, o senhor Silvio Félix. O senhor Silvio Félix é o grande exemplo na Prefeitura de Limeira, nos últimos tempos, né, nos tempos mais recentes, da irresponsabilidade de um gestor. Aquela coisa assim: eu vou fazer para tirar proveito político, eu vou fazer isso aqui é danoso para a gestão pública, mas eu vou fazer para tirar proveito político, e depois o próximo cara que sentar nessa cadeira aqui, que se lasque. Então, no caso do Cruzeiro, você está falando dessa aventura do Cruzeiro, é isso. O presidente do clube vai lá, contrata as pencas, né? Puxa, isso aqui vai causar um rombo nos cofres do clube, que é uma beleza. Só que vai cair, vai estourar no colo do outro. Do próximo presidente, não vai estourar no meu colo. É essa irresponsabilidade que existe nos clubes de futebol e que a gente vê nos governos pelo Brasil afora, que nos levaram a essa situação. Você falou do programa que eu falei agora há pouco de questão de método. Eu citei lá Porto Alegre, o Rio Grande do Sul,
né? E outros tantos estados brasileiros, Rio Grande do Sul, Não, os estados brasileiros Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. De insolvência. São raros os exemplos de estados brasileiros que não estão em estado falimentar. São Rio Grande do falência. Rio Grande do Norte não paga os seus policiais. Pois é. O governo teve que mandar outros. as tropas federais. O Rio de Janeiro não paga seus policiais, seus médicos, seus professores. Que é isso, Caio? E acabou de Senão, fazer. E acabou de fazer irresponsabilidade. Copa do Mundo. E acabou de fazer Jogos Olímpicos. Responsabilidade. Eu fui, Ivan, no final do ano passado, eu fui para o Rio de Janeiro. O aparelho público, porque ginásio, arena para a Olimpíada é aparelho público. Foi construído, em sua grande parte, pela injeção de dinheiro público. O aparelho público está apodrecendo no Rio de Janeiro. Eu tirei algumas fotos porque eu fui a um evento de música, o Rock in Rio, que aconteceu no Parque Olímpico, só que o Rock in Rio, a despeito de ser não patrocinado, mas de ter a sua vida, coloquemos assim, facilitada pelo governo do Rio, e tem que ser assim, porque é um evento que traz gente e dinheiro para o Rio, e a vocação do Rio de Janeiro é o turismo, não é? O Carnaval é a comprovação disso, o Rock in Rio é a comprovação disso. A virada do ano em Copacabana, em Ipanema, comprovam que o Rio de Janeiro tem, se não for única, a vocação turística do Rio de Janeiro, a principal. Destacadamente, a principal vocação do Rio de Janeiro é o turismo. Agora, eu fui ao Rock in Rio, que aconteceu no Parque Olímpico. No Parque Olímpico, as arenas olímpicas construídas para que fosse jogado o tênis, para que fosse disputadas as provas de ciclismo, para que fossem disputadas as provas de vôlei e basquete, estão apodrecendo, Ivan. É dinheiro público apodrecendo num estado cujo o ex-governador está preso. O ex-governador estava, lamentavelmente, foi solto, desgraçadamente foi solto pelo senhor Gilmar Mendes, como foi solta também a esposa do ex-governador Sérgio Cabral, mas o mesmo Gilmar Mendes que soltou Adriano Anselmo, soltou Antony Garotinho, mas seria algo inimaginável em qualquer lugar do planeta que 2 ex-governadores de um estado estivessem presos, como aconteceu com Garotinho e Cabral. Então, é inimaginável, mas acontece no Brasil. Mas toda essa aparente incompetência esconde aquilo que a gente está falando aqui, né? Esconde a sacanagem, esconde a má-fé, eu sou, os desvios. Ao contrário de você, eu sou defensor da ideia de se trazer esses grandes eventos para o Brasil. Sim, eu fui favorável à vinda da Copa do Mundo, fui favorável à vinda dos Jogos Olímpicos, mas na forma como eles venderam para nós. Na forma, quando eles venderam para nós, quando eles anunciaram, olha, somos candidatos à Copa do Mundo, olha, somos candidatos às Olimpíadas, parceria público-privada. Essa é a forma. Por que não fizeram desse? Por que venderam para nós parceria público-privada? O Brasil não é um país sério. E quando chega aqui, não é assim, não vai dar para fazer, vamos pôr dinheiro público nisso daí. O Brasil não é um país sério. Então. Os políticos brasileiros não são sérios. Parceria público-privado. Muito bem. O aeroporto de Campinas, que era para ter ficado pronto, o aeroporto de Viracopos, aliás, é o melhor lugar do estado de São Paulo para ter aeroporto, porque tem teto todo dia. Em Guarulhos, Cumbica, não tem teto todo dia. Aqui em Viracopos tem teto todo dia. Muito que bem. O aeroporto tinha de ficar pronto para a Copa do Mundo de 2014. Ficou pronto no ano passado. E já foi devolvido pela iniciativa privada para a Infraero. Por quê? Porque o modelo não é viável. Quando falam, por exemplo, de aeroporto aqui em Limeira, mas para ter aeroporto aqui em Limeira tem que ser um aeroporto de carga. Muito bem. Quem é que vai fazer isso? A iniciativa privada em parceria com o governo municipal. Eu não acredito nisso, Ivan. Eu não acredito por uma razão muito simples. A conta não fecha. A conta não fecha, porque nem a conta de Viracopos fechou. E Viracopos voltou a ser um aeroporto internacional. Aí eu fico pensando, mas um aeroporto de cargas em Limeira, ao lado de Campinas, a meia hora de Campinas, quem é que vai se interessar por esse negócio? Não aparece ninguém, Ivan. A iniciativa privada não vai se interessar. O que Limeira precisa, sem dúvida, é de uma pista de pousos e decolagem. Porque Limeira tinha o seu aeródromo municipal, aeroclube, sei lá o que fora.
que hoje não pode mais ser utilizado. Mas, porque ô, um Caio, assentamento que virou bairro, que é o Caio, Ernesto Kiel, inviabiliza qualquer operação daquele que era o antigo Aeroclube de Limeira. Limeira Caio, precisa de um aeroclube ou de um aeroporto com uma pista razoável para que aeronaves de porte pequeno ou médio pousem e decolem. Agora, imaginar que Limeira tem potencial ou vocação para ter um aeroporto de cargas e que essa história vai ser conduzida em parceria com a iniciativa privada é uma sandice, é uma loucura. A conta não fecha, Ivan. Voltando para o exemplo do futebol, o Fluminense abriu mão de multas rescisórias de 8 dos seus principais jogadores. Por quê? Porque chegou-se à conclusão de que ninguém ia pagar as multas para aqueles atletas, daqueles atletas, e que era preciso enxugar a folha de pagamento, Ivan. Então, nós, apesar da economia estar melhorando, apesar de nós estarmos iniciando um ano com uma previsão de alta no consumo, de melhora da atividade da indústria, do comércio vendendo mais, será um ano economicamente melhor do que foi 2017, certamente será. Ainda com tudo isso, não dá para fazer loucura, Ivan. Não são os indicadores da economia que são positivos que vão garantir a qualquer clube de futebol, a qualquer prefeito, a qualquer gestor da iniciativa privada que faça loucuras. Olha, falei no programa de hoje sobre modelo. Tudo é uma questão de modelo. Por que aqui no Brasil se faz a coisa assim, vamos conceder para a iniciativa privada? Por que não dá certo? Você que é um grande defensor, né? E eu vivo trazendo exemplos aqui de administração da iniciativa privada que são um absoluto fracasso, um absoluto desastre. Por que não dá certo? É tudo uma questão de modelo, né? Você no Brasil se costuma fazer o quê? Vamos fazer uma licitação para construir esta obra. Muito bem, se faz uma licitação, se constrói só. Bom, agora nós vamos fazer uma licitação para ver quem é que vai gerenciar isso. Ora, meu Deus do céu, é tudo questão de método. E o método aponta que é o seguinte, você faz uma licitação só. É o caso do Palmeiras, nós estamos usando o futebol como exemplo, o caso do estádio do Palmeiras. Sim. Com a W Torre. Iniciativa privada. Palmeiras entrou com o terreno, a W Torre construiu o estádio, o Palmeiras vai pagando durante 40 anos. Então, a W Torre construiu o estádio e a W Torre gerencia aquilo lá. Sim. Esse é o modelo que não devia ser seguido no Brasil. E eu não sei por que cargas d'água que não é seguido no Brasil. Você faz uma licitação para alguém que vai construir, por exemplo, a rodoviária de Limeira. Parceria público-privada, a Prefeitura de Limeira vai conceder a rodoviária de Limeira por 30 anos para uma empresa que a venha para construir aqui. Essa empresa, você faz uma licitação só. A empresa que vai construir é a empresa que vai administrar. Não é você, faço uma licitação para uma empresa construir e depois eu faço uma licitação para outra administrar. Não, está errado. É uma licitação só. Você constrói, você administra, amigo. Ivan, eu de fato sou pelo Estado mínimo. Acho que o governo não pode, esse modelo do PT tem que desaparecer, não é? Que é o modelo de inchar a máquina, aí o Estado paquidérmico. Acho que o governo não tem de resolver todas as coisas, ele tem de resolver as coisas que refiram-se ao cidadão apenas. Eu acho, é minha opinião, eu acho que o governo do Brasil não precisa ter petroleira. Eu acho que não precisa ter. Ou petrolífera, não sei qual é o termo a ser utilizado. Eu acho que o governo do Brasil não precisa de banco, né? Vide o exemplo fracassado do Banespa. Quando o Banespa foi privatizado, o Estado de São Paulo tinha uma dívida maior do que a do México. Então eu acho que o Brasil não deve tocar banco, o Brasil não deve tocar companhia extratora de petróleo e outras tantas estatais que há. É a minha opinião. Agora, perceba, o Maracanã seria concedido, a concessão do Maracanã miou. O aeroporto de Viracopos seria concedido, a concessão do aeroporto de Viracopos miou. Nós estamos falando de Campinas e Rio de Janeiro, onde há circulação de pessoas. Imagine então os aeroportos do Nordeste, Ivan. Onde está a viabilidade econômica do aeroporto de Natal? Onde está a viabilidade econômica, estou falando de Norte e Nordeste também, do aeroporto de Manaus? Não há. Não há. Não há. Então, a pergunta é, quem paga a conta? Se houver quem pague a conta, haverá interesse para
a iniciativa privada. Se não houver quem pague a conta, meu amigo Ivan, não haverá interesse. Não, Por quê? não tem Porque a dúvida. iniciativa privada quer lucro. Então, no final do ano, o Luiz Biagioni, a Renata Reis e a Nani Camargo fizeram no programa 2.1 uma sátira aqui. Eles se travestiram de videntes e fizeram uma sátira fazendo previsões sobre os políticos de Limeira. Aí chegou no momento da previsão sobre Mário Botion. Aí a Renata, brincando, disse, olha, eu vejo aqui nas cartas que o Mário Botion, em 2018, vai usar camisa azul todos os dias do ano. É uma brincadeira, não é? É uma coisa leve. Até porque ele gosta porque desse tom, ele dessa só cor. usa camisa azul. Né? E faz isso porque foi orientado por um marqueteiro político e faz isso porque isso faz parte da construção de uma imagem. Ele não faz isso aleatoriamente. Ele faz isso porque ele quer ser lembrado, né? O Jânio Quadros não era lembrado pela vassourinha, varre, vassourinha, varre, a bandalheira. Então, o Mário Botion vai ser lembrado pelo prefeito que só usava camisa azul. Isso é estratégia, isso é marketing político. Aí o Biagioni, brincando, fez uma previsão. Olha, no ano que vem, o Mário Botion vai convocar muitas coletivas, como fez em 2017, para anunciar o que ele está com vontade de fazer. Porque o prefeito de Limeira anuncia em entrevistas coletivas coisas que tem vontade de fazer. Ele é um vendedor de sonhos? Não sei se ele é um vendedor de sonhos, mas como ele produz muito pouco, né? É um prefeito trabalhador, é um prefeito, até que se prove o contrário, honesto, mas é um prefeito que produz muito pouco, né? Outro dia o João Dória fez um balanço de 1 ano de realizações. O Mário Botion não pode fazer um balanço de 1 ano de realizações, porque o que fez o Mário Botion em 1 ano? Eu pergunto para você que nos ouve e vê. O que realizou o governo Mário Botion, além dos cortes que afetaram a área social, além dos cortes que afetaram o povo pobre, deficientes, pais de deficientes, além da lambança que fez com a questão do transporte coletivo, o que ele realizou em 1 ano, o Mário? Pouco, quase nada. Então, ele consegue fazer uma coletiva, que ele tanto gosta de fazer, para anunciar os feitos de 1 ano? Não. Por quê? Porque não tem o que falar, Ivan. O que ele vai dizer numa coletiva sobre os feitos do primeiro ano de mandato? Aí eu fiz também aquilo, vai ser assim a coletiva, não vai? Por aí. Não é? Mais ou menos dessa forma. Aí, entre as coisas propostas pelo governo, tem a tal da Cidadela União. É coisa de maluco, né? A proposta da Cidadela União. Você vê o projeto, é um projeto meio bagunçado, é uma coisa mal explicada, né? É uma coisa faraônica. Se aquele projeto, se por alguma razão aquele projeto tornasse-se na realidade, seria algo futurista, não é? Que lembra, eu ia dizer que lembra o Japão, não lembra nem o Japão, não lembra nem Dubai. Lembra aquelas cidades espaciais do cinema. Mas para fazer o que o prefeito disse que vai ser feito lá, são necessários investimentos da ordem de R$1 bilhão. Você acha, Ivan Schutzer, que alguém se proporá a investir R$1 bilhão aqui em Limeira? Por alguma razão? O terreno lá, você me fez uma pergunta, deixa eu responder. É possível que alguém invista R$1 bilhão, mas viu, prefeito, quem é que vai fazer isso? Não, a gente não sabe quem é que vai fazer isso. A gente vai procurar quem faça isso. Não, já disse que já tem um interessado que trouxe uma espécie de projeto aí. Aliás, o dono mesmo, o legítimo e autêntico dono da empresa, nem apareceu aqui, né? Mandou... Não é um dono só, né? São muitos os donos da... Não, mas segundo consta aí, segundo eu li, o cara nem apareceu. Um pré-projeto. Olha, Caio, inclusive, não sei se os donos atuais da área, Ivan, são, mas os donos da área eram, entre os donos da área, estavam os donos da SP Alimentação, né? Não sei. Quando a área foi vendida, isso na época do Silvio Félix prefeito. Do ponto de vista mercadológico, é uma baita de uma área
puxa vida, né? Não tem o que falar. Baita de um terreno enorme e monstruoso que, do ponto de vista mercadológico, oferece inúmeras oportunidades. Para levantar torres de apartamentos populares. Oferece, Minha Casa Minha Vida. Não sei exatamente. É isso. Oferece inúmeras oportunidades. Do ponto de vista mercadológico, não tem que questionar. É um baita de uma área maravilhosa, que oferece inúmeras oportunidades. Agora, eu sou obrigado a concordar com você quando você disse que, o sujeito vem aqui com um pré-projeto, dizendo que aquilo vai ter um custo de R$1 bilhão. Precisa ver quando a coisa começar a andar, o que não vai aumentar isso, né? Os aditivos, né? Os tais aditivos, né? R$1 bilhão. Onde é que você vai captar R$1 bilhão hoje? Com uma praça, com um parque, de que forma? Com ciclovia, com pista de atletismo, com pista de corrida, de caminhada, de atletismo não, né? De corrida de rua, com terminal intermodal. Pois é, rapaz. Né? Um negócio gigantesco, né? Gigantesco. Agora, esses negócios se fazem no seguinte sentido. Qual é o retorno? Qual é o retorno que isso vai me dar? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, em quanto tempo? Pois é. Um empreendedor colocaria R$1 bilhão em Limeira num projeto faraônico. O projeto, de fato, é faraônico. Se der certo, terá sido uma sacada genial desse governo. Mas não tem a menor possibilidade de dar certo. Porque quem é que paga R$1 bilhão e como é que retorna esse R$1 bilhão para o investidor? Porque o investidor não vai colocar R$1 bilhão para tirar R$1 bilhão, você concorda? Claro que não. Ele vai colocar R$1 bilhão para tirar 2. Tirar 3. Né? E a outra questão importante é em quanto tempo? Você vai tirar esses 3 bilhões em 50 anos. Não, 50 anos não, vou procurar um outro negócio. Certo? A natureza dos empreendedores desses é construir torres, e aí tem mercado, e aí tem demanda, no projeto Minha Casa Minha Vida. Né? Então eles dão como contrapartida ao município, dão ali uma praça, dão ali um parque público, não é uma área arborizada, e muito que bem. Agora... né? Não, veja bem, né? Seria maravilhoso, mas mas não vai acontecer. Por isso que eu falei. Mas aqui, como o prefeito de Iracemápolis... Perguntei para você se ele não é um vendedor de sonhos. O ex-prefeito de Iracemápolis falou, não, nós fechamos aqui com os municípios vizinhos, Rio Claro, Piracicaba, nós vamos construir o aeroporto regional. Não vamos. Não vamos. Aliás, o Valmir dos Correios, o Valmir Carteiro, deixou Iracemápolis sem dinheiro para pagar salário de funcionário público. Não é isso? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Tem aqui também, está na capa da Gazeta de Limeira de hoje, Iracemápolis, mais tempo para pagar os servidores. Né? Essa é a realidade de hoje. Eu me lembro que na época que essa notícia saiu, o que o Paulo Radisch apanhou, porque havia toda uma turma do Facebook, os facebookeiros, muitos deles hoje empregados no governo municipal e recebendo salários pagos pelo dinheiro do povo. Esse pessoal que batia no Paulo Radisch. Com que intenção? Conseguir um emprego na prefeitura, quando o Mário Botion fosse prefeito. Ou o Mário Botion ou qualquer outro. Então qual era, aspas, a profissão do cidadão? Facebookeiro. O que ele fazia? Batia no Paulo Radisch. Desconstruía a imagem política. Desconstruía a imagem do Paulo Radisch. Que, convenhamos, colaborava para isso, né? Ajudou bastante. Deu uma grande contribuição. Ajudava a oposição. Paulo Radisch ajudava muito a oposição a desconstruir a própria imagem dele. Muito bem. Esses facebookeiros, boa parte deles hoje são funcionários públicos, comissionados do prefeito Mário Botion, que prometeu diminuir o número de comissionados, mas que hoje tem mais comissionados do que o Paulo Radisch tinha. E aí, quando você fuça no Facebook hoje, você não percebe tanta animosidade com relação ao Mário Botion, tantas críticas com relação ao Mário Botion. Por quê? Porque o pessoal que fazia o fuzuê do Facebook está empregado. E tem uma outra parte dos facebookeiros, Ivan, aqueles que dão opinião sobre tudo no Facebook, que apoiaram o Mário Botion e que hoje sentem-se constrangidos de criticá-lo. Né? Então, o camarada que bateu no Paulo Radisch, apoiou o Mário Botion, apoiou firmemente o Mário Botion, hoje
fica constrangido de cobrar o Mário Botion, que afinal de contas colaborou para a eleição do Mário Botion. Então a gente percebe no Facebook um clima mais ameno, um clima mais amigável para o prefeito de Limeira. Mas o Facebook é só um reflexo da realidade, é só um reflexo da sociedade. O que manda é a rua. Porque é na rua que o cidadão sente se o prefeito vai bem ou se o prefeito vai mal. Se o prefeito realiza ou se ele não realiza. É a partir da rua que o cidadão avalia, olha, esse prefeito ele é bonzinho, ele é educado, ele é boa praça, ele veste azul, ele é calmo, ele é trabalhador, ele é honesto, mas não faz nada, não realiza nada, você não vê nada na cidade. Quando tem coletiva é para anunciar a intenção. Eu não sei se ele é vendedor de sonhos, Ivan, porque mesmo essas coletivas para anunciar intenções, não anunciaram tantas intenções assim. Né? Anunciaram esse factoide que é a tal da Cidadela União. Isso é um factoide, evidentemente, isso não vai se confirmar. E anunciaram lá o viaduto da Barroca Funda. Que é um dinheiro que o Mário Botion não vai ter que pagar. É um dinheiro que ele vai deixar para, caso ele consiga levantar esse dinheiro, caso ele consiga construir esse viaduto, que eu acho até que é necessário, Ivan, como outros viadutos, claro que é. em outros pontos são necessários, mas caso Limeira é uma cidade carentíssima de obras viárias. Esses 50 milhões que ele está falando, não é ele que vai pagar, né? É um sucessor dele que vai pagar. Ou são sucessores dele que vão pagar. Ele não vai pagar. Vai pagar é quem for prefeito daqui a 3 anos ou daqui a 7 anos. É mais ou menos a história do time de futebol. Eu contrato o jogador por R$1 milhão e o time fica com a dívida para os próximos que assumirem para pagar. Sim, é assim que se faz. É assim que se faz. Então, cabe aqui a pergunta, por que não uma gestão nesse aspecto mais austera, já que o IPTU esse ano, eles vão discutir planta genérica na Câmara Municipal, né? Vai, o governo vai apresentar. O Mário Botion falou aqui no dia da entrevista, ele falou que vai mandar. Mas não é, segundo ele, não é para aumentar o IPTU, segundo o Mário Botion. Não, é para corrigir distorções. Ora, toda vez que algum prefeito mexeu na planta genérica de valores, a justificativa foi essa. É lógico. É só para corrigir, corrigir distorções. É lógico. Não é para aumentar o IPTU. Toda vez que alguém mexeu na planta genérica de valores, usou esse argumento para corrigir distorções. É impressionante como sempre há distorções. É impressionante. Como sempre há distorções para serem corrigidas. O curioso é que o governo não é criativo, né? A criatividade que ele anunciou em campanha, que seria uma gestão criativa, que encontraria soluções criativas, a criatividade vai daqui até a esquina, né? A criatividade desse governo é chamar a FIP, para a FIP analisar o problema do transporte coletivo aqui em Limeira. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas é chamada para analisar, né, e quem paga é o dinheiro do contribuinte, a questão do transporte coletivo aqui em Limeira. Já que esse governo não é um governo criativo, já que não é um dos atributos desse governo, já que o desconto do IPTU vai ser o menor dos últimos anos, já que certamente o IPTU vai subir, né, vai doer no seu bolso, já que certamente a passagem do ônibus vai subir esse ano, com o governo intervindo no transporte coletivo. Já que quase que certamente, Ivan, esse ano nós teremos... Você lembra quando o Paulo Radisch abriu a boca para falar sobre a taxa da luz? O que apanhou o Paulo Radisch? Silvio Félix. Silvio Félix, que era turrão... É um grandíssimo turrão, insistiu até o fim lá na Câmara Municipal. Quando começou a apanhar no céu da boca, ele parou. Um homem que tinha 80% de respaldo popular. Está muito longe a aprovação do Mário da aprovação que tinha o Silvio Félix. Mas vai ter taxa da luz. É bem possível que tenha taxa da luz. Com tudo isso, falar de um viaduto de 50 milhões de reais, repito, para um governo pouco ou nada criativo, pouco ou nada realizador, será que não é um exagero?
Mesmo que a cidade necessite desse viaduto, como necessita de outros. Mas de tudo isso aí, o mais viável me parece o viaduto. A realização mais viável me parece o viaduto. Se tem uma coisa que o Mário Botion deveria investir, é no viaduto. Não sei se vai conseguir a verba necessária no governo federal, mas enfim, disse ele, né, que foi feita uma readequação de um projeto que já existia lá na prefeitura, uma readequação no sentido de fazer com que as desapropriações tivessem um impacto menor no projeto como um todo. Então já há um estudo, já há um método, já há um planejamento, né? Reduzimos o impacto das indenizações que terão que ser feitas aí nas desapropriações. Isso dá uma cara de viabilidade para o projeto. Se conseguir as verbas lá em Brasília, e o Miguel Lombardi, nesse aspecto, tem se notabilizado na cidade de Limeira, me parece que o mais viável é o viaduto, Caio. Porque o resto é vender sonho. Né? Vender sonho. Vamos aguardar. Né? Vender sonho. A questão é, o que a gente pode falar do Mário Botion, um primeiro ano em que ele passou em branco. Ele não passou em azul, passou em branco. Não entregou o que prometeu. Não entregou, e pior, além de não entregar o que prometeu, ele promoveu cortes, como você falou, nas questões sociais, na área social, naquela parte mais sensível da população. Né? Porque o rico, Ivan, o rico, se vira. O milionário, aquele que adora o Mário Botion, que dá apoio, dá respaldo ao Mário Botion, né? Porque o Mário é alinhado com eles. O Mário é um prefeito alinhado com os ricos e milionários. Esse não sente falta. Se vira, ele se vira da sua Mas maneira. o pobre sente falta. Então, não entregou o que prometeu. Pobre sente falta. Não entregou o que prometeu, cortou nas áreas sociais. Primeiro ano de governo do Mário Botion foi péssimo para ele, do ponto de vista político, né? Ele tá partindo para o seu segundo ano. Taxa de iluminação pública, aumento do IPTU, ele teria que fazer agora, neste exercício, para ele ter alguma coisa para dar um arranque nos 2 últimos anos de governo dele. Quem sabe assim se livrar desta má avaliação. Você vê que coisa, né? Sei não. É difícil até dizer que o Mário foi desastroso no seu primeiro ano, né? Porque o Mário é um prefeito tão sem graça, não é? Tão sem sal, sem açúcar, tão sem gosto. Mas essa é uma... O público como é que o camarada dizia? O público é difuso. Há quem goste. Há quem goste desse estilo. O Geraldo Alckmin, meu Deus. Que coisa mais sem graça. Que ganhou o apelido do Zé Simão de picolé de chuchu. Tão sem graça, sem sabor, insípido, inodoro, incolor. É o Geraldo Alckmin. Aí, ó. Para quantos anos esse cara é o governador do estado de São Paulo? Mas é um realizador, né? Realizador. Mas é um realizador, né? Realizador de confusão. Mas é um realizador. Você pega o histórico do Geraldo Alckmin, vai completar, salvo engano, só ele, Geraldo Alckmin, 16 anos como governador de São Paulo. O PSDB é governo desde 1994, com Covas, Alckmin e Serra. O PSDB é governo do estado de São Paulo e, pelo jeito, a avaliação das pessoas é muito positiva, porque o PSDB vem ganhando e ganhando eu confesso que eu não sei o que o povo vê nessa gente, mas enfim... Por isso que eu estou falando, o público é difuso. Essa coisa do Mário ser insípido, inodoro e incolor, para uma parcela do público, isso não interfere. Mas é possível avaliar que o governo Silvio Félix foi desastroso em algum momento para a cidade. Que o legado foi desastroso. É possível avaliar que o Paulo Radich fez um primeiro ano, esse sim, desastroso. Mas o Paulo Radich, muito embora... suscitasse mais antipatias do que simpatia, pelo menos tinha algum gosto, né? Talvez o gosto não fosse muito bom, fosse um gosto meio azedo, meio amargo, mas ele tinha algum gosto, ele tinha alguma vida, né? O Mário é uma coisa estranha, né? É uma coisa estranha, ele realmente não tem. Qual é a cor desse governo? Não tem. Qual é o gosto? Não tem. Qual é o sabor? Não tem. Qual é o cheiro? Não tem.
Limeira tem prefeito? Tem, é um senhorzinho lá de olho claro, cabelo branco, cara de dor, né? Cara de dó, que só usa camisa azul. É isso que a gente tem lá na prefeitura. É alguém de quem se possa esperar algo maravilhoso, espetacular? Não. É alguém de quem se possa esperar um grande escândalo de corrupção? Também não. É simplesmente sem sal, sem açúcar. Insípido, inodoro e incolor. H2O. Nem sei se essa comparação é melhor, né? Porque a água mata a sede, né? A água é insípida, inodora, incolor, mas tem propriedades, né? Tem sais minerais, né? Não se esqueça que o público é difuso. Sim. E la donna è mobile. Sim. Público é difuso e la donna è mobile. Ou então, a política é como nuvem. A cada hora está de um jeito. Aí que eu estou dizendo para você. Daqui, se ele tivesse essa coisa da taxa de luz agora, o aumento do IPTU agora, faça esse 2,5% de desconto, né, para pagamento à vista, começo a fazer um caixa, estou fazendo um caixa. No ano que vem, né, em 2019, faltando um ano para as eleições, aí eu, né, despejo um caminhão de melancia aqui na cidade. Essa é a tática de todos eles. Pode ser. Vamos aguardar. Radiche bem que tentou e não conseguiu. Porque o estrago dos 2 primeiros anos foi tão grande, né? Aí é que tá. Aí é que tá. Essa é a questão que eu quero ver ainda, lá mais pra frente um pouquinho, nós vamos ver com relação ao Mário Botion. Vai dar tempo de se recuperar? Porque há uma intolerância com relação à classe política como nunca se viu nesse país. Então, a questão da reeleição, é evidente que é melhor que um prefeito fique 8 anos, um bom prefeito, do que fique 4. Mas a paciência do povo, Ivan, para você que tá nos vendo agora, você que está nos ouvindo não vai ver o gesto que eu vou fazer, mas você que está nos vendo, como o salário do professor Raimundo, e o salário, e a paciência, João Dória foi eleito no primeiro turno em São Paulo, tal e qual o Mário Botion. João Dória é um homem de marketing, um homem que fala bem, que fala de maneira contundente, que tem um mote, que tem uma fábrica de factoides por trás de si, uma máquina produtora de factoides. Ele foi do céu ao inferno em um ano. João Dória, que representava para os paulistanos o anti-Lula. Perceba, hein? Perceba. O João Dória é um cara cheio de graça, viu? Então, mas hoje, o Mário Botion é um cara sem graça nenhuma. Hoje percebe-se que ele era apenas um anti-Lula, né? Pois é, mas o João Dória... E esse era? Repito, ele fala bem, fala de maneira contundente, ele tem o marketing a seu favor, ele é inteligentíssimo, é um homem que ficou multimilionário baseando-se em exemplos do marketing, da propaganda, da liderança empresarial. Este homem foi do céu ao inferno em menos de um ano. E ele tinha graça, hein? E o Mário Botion, repito, não tem graça nenhuma. Muito bem. Caio Bortolã, eu acho que para primeiro colóquio do ano tá razoável, né? Nós estamos ainda fora de forma, não, Ivan? A gente fica um tempo parado, demoramos a recuperar a forma, não é? Porque eu tava Mas estaremos afiados nos próximos dias. Eu estava falando para os amigos aqui, né? Os dias que eu fiquei aí parado, né? Vagabundeando. É um perigo isso aí, né, rapaz? A gente perde a embocadura, né? Se deixasse você... Isso é um negócio perigoso. Aí a embocadura... Tem que estar nativa. Quando nós voltamos, a embocadura está mole. Ô, louco. Até amanhã. Até amanhã, Ivan.